Eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram, dessa vez perguntando quem tem o maior pKa, o HNO3, que é o ácido nítrico, ou o HNO2, que é o ácido nitroso. O resultado dessa enquete, galera, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada e, infelizmente, a maioria dos alunos erraram. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego mais uma vez aqui na área. Galera, estou fazendo vídeos direto nessa pegada, jogo a enquete lá no meu Instagram e venho responder aqui no YouTube com a explicação completa. Então, se você não me segue no Instagram, vai estar em algum lugar aqui, me segue lá para você responder a enquete e na sequência você vem aqui para o YouTube para você avaliar se respondeu certo ou errado e, acima de tudo, entender a explicação. Vamos lá então, galera? A pergunta foi: qual ácido tem o maior pKa? O ácido nítrico ou o ácido nitroso? A maioria dos alunos disseram que o ácido nítrico tem o maior pKa. Para a gente entender a explicação de uma forma satisfatória, eu preciso recordar para vocês alguns conceitos básicos. Primeiro, vamos colocar aqui os dois ácidos em questão, o HNO3, que é o ácido nítrico, e o HNO2, que é o ácido nitroso. Existe uma regrinha na química geral para a classificação da força de oxiácidos. Para começar a nossa conversa, eu tenho aqui dois oxiácidos. Oxiácidos são aqueles ácidos que têm oxigênio na sua composição. Os hidrácidos, ao contrário, não têm oxigênio na sua composição. E a regrinha para estabelecer a força dos oxiácidos é essa aqui. Eu vou subtrair o número de oxigênios que existe na fórmula do meu oxiácido menos o número de hidrogênios ionizáveis. Eu vou fazer então essa diferença. Número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizáveis. Quanto maior for essa diferença, mais forte será o meu ácido. Até aí, beleza? Vamos lá então. Pegando aqui o ácido nítrico tem 3 oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, ele só tem um hidrogênio, o hidrogênio é ionizável, essa diferença aqui vai dar 2. Fazendo para o ácido nitroso, ele tem 2 oxigênios menos um hidrogênio ionizável, a diferença é 1. Eu acabei de falar para vocês que quanto maior essa diferença, mais forte é o ácido. Então, acredito que fica muito claro aqui para todo mundo que o HNO3 é o ácido mais forte, beleza? O HNO3 é o ácido mais forte. Até aí tranquilo, galera? Tá. Agora, segunda parte da explicação. Você precisa entender o que é a força de um ácido. Quando a gente fala que um ácido é forte, o que isso significa quimicamente falando? Muitas pessoas têm uma visão errada sobre força de ácidos. Talvez as pessoas mais leigas em química devem entender que ácido forte é aquele cara que causa algum tipo de queimadura, algum tipo de corrosão. Nossa, uma pessoa se acidentou com um ácido forte, ela sofreu graves queimaduras. Só que, galera, a periculosidade de um ácido, ela não necessariamente está relacionada à sua força. Existe alguma pequena relação, mas a gente não pode dizer que é de maneira direta. Até porque existem ácidos que são considerados fracos, no entanto, são extremamente perigosos e corrosivos. Então não dá pra gente fazer essa relação. Tá, professor, mas quimicamente falando, o que é um ácido forte? Um ácido forte é aquele que eu vou jogar na água e a grande maioria das moléculas que eu vou adicionar vão sofrer o processo de ionização. Eu vou exemplificar aqui, galera, nada a ver com o nosso exemplo, mas utilizando uma situação aqui para fazer vocês entenderem, o HCl. HCl chamado cloreto de hidrogênio, ou a partir do momento que você joga ele na água, ácido clorídrico. Quando nós jogamos um ácido na água, é estabelecido um equilíbrio químico
Então vocês estão vendo aqui a dupla seta de meia ponta que caracterizam o equilíbrio químico. E esse ácido ele vai se separar no íon H+, que é o íon que caracteriza os ácidos, fazendo aqui a equação de ionização simplificada, tá, galera? A gente sabe que na realidade é H3O+. Mas o objetivo aqui desse vídeo não é complicar, é simplificar a explicação. Então, o ácido, quando ele sofre ionização, ele libera o H+, que é característico dos ácidos, mais um ânion que vai diferir de ácido para ácido, ok? O que é um ácido quimicamente forte? É aquele que eu vou jogar na água e a grande maioria das moléculas vai sofrer o processo de ionização. Aqui do lado direito, quando você vê H+ e Cl-, eu quero que vocês entendam que isso aqui representam as moléculas ionizadas. As moléculas que sofrem ionização no ácido clorídrico viram H+ e Cl-. E aqui, galera, o HCl na sua forma original, sem estar no formato de íons, a gente diz que as moléculas, elas estão não ionizadas. Moléculas não ionizadas, beleza? Tá, vou melhorar ainda mais essa explicação para você compreender isso aqui com plenitude. Imagina aqui que eu tenha um recipiente, tá? Um recipiente aqui com água. E aí nesse recipiente com água, claro que não é possível fazer essa contagem, tá, galera? Mas vamos supor. Eu tenho aqui um recipiente com água e nesse recipiente com água eu joguei aqui dentro 100 moléculas de HCl, beleza? Vamos supor que seja possível contabilizar. Eu joguei 100 moléculas de HCl aí dentro. Dessas 100 moléculas que eu joguei, 92 moléculas se transformaram em H+ e Cl-. Ah, professor, então eu acho que eu estou entendendo. Eu posso considerar então o ácido clorídrico como um ácido forte, não é, professor? Sim, é esse o conceito de quimicamente forte. Você joga 100 moléculas. Dessas 100 moléculas, 92 sofrem ionização. Esse ácido é um ácido forte. Claro, se a gente fosse representar em termos percentuais, a gente caracteriza isso com um grau de ionização, é representado pela letra alfa. Nesse caso, o grau de ionização do ácido clorídrico nessa situação seria 92%. Isso significa que de todas as moléculas de ácido clorídrico que eu joguei na água, 92% delas se ionizaram, viraram H+ e Cl-. E 8%, que é a diferença para 100, não sofreram ionização, continuando na forma de HCl. Nós consideramos, a título de classificação, que ácidos que têm um alfa já superando 50% são considerados ácidos fortes. Então, nesse caso, o ácido clorídrico seria bastante forte, porque ele passa fácil de 50%. Professor, mas o senhor está falando, e o tal do pKa? Vou chegar lá, tem que ter paciência para entender, galera. Se você tiver com pressa, é melhor sair desse vídeo, beleza? Vamos lá então, galerinha. Seguinte, ó. Agora, onde que entra a história do pKa? Eu vou usar, para explicar para vocês o pKa, a estrutura de um ácido genérico. Como se fosse o HCl, tá, gente? Só que um ácido genérico HX. Esse ácido genérico HX, quando ele se ioniza na água, ele vai se transformar em H+, aquoso, mais X- aquoso. Toda ionização de um ácido em água é um equilíbrio químico e todo equilíbrio químico tem uma constante. No caso dos ácidos, a constante de equilíbrio tem um nomezinho específico, é chamada de Ka, constante ácida ou constante de ionização ácida, como você quiser chamar. E você deve se lembrar lá do seu estudo de equilíbrio químico que constante de equilíbrio é o produto das concentrações dos produtos dividido pelo produto das concentrações dos reagentes. Ou, para não complicar, a multiplicação da concentração dos produtos dividido pela multiplicação da concentração dos reagentes.
Em outras palavras, a constante de equilíbrio para essa minha reação seria a concentração dos produtos, que é o H+ vezes o X-, dividido pela concentração dos reagentes. Nesse caso, eu só tenho um reagente, que é o HX. Ó. Essa é a expressão da constante de equilíbrio para esse ácido. Agora, baseado em toda a explicação que eu te dei, eu quero que você me responda aí uma pergunta. Inclusive, pode colocar aqui nos comentários. Aliás, falando em comentários, galera, eu quero trazer sempre vídeos para vocês nessa pegada. Coisas que confundem a cabeça dos alunos. Vocês viram que na enquete que eu coloquei, a maioria dos alunos erraram. Mas por que erraram? Estou gravando aqui esse vídeo para vocês. Para eu gravar mais vídeos nessa pegada, tem que chover de like nesse vídeo e tem que ter muito comentário. Quanto mais like, mais comentário vocês deixarem nos vídeos, mais eu trago esse conteúdo para vocês. Combinado? Vamos lá então, galera. A pergunta é a seguinte. Um ácido que é forte, ele vai ter um Ka alto ou baixo? Pensa aí para mim. Vou repetir a pergunta, hein? Um ácido que é forte, ele vai ter um Ka alto ou baixo? Resposta: alto. Um ácido que é forte tem uma constante ácida elevada. Mas qual é a explicação para isso, professor? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, o que é um ácido considerado quimicamente forte? É aquele que eu vou jogar na água e a maioria das moléculas estarão no formato ionizadas. Se o meu amigo HX é um ácido forte, eu vou jogar ele na água e a maioria das moléculas vão se ionizar. Se a maioria das moléculas vão se ionizar, isso significa que eu vou ter muito H+, eu vou ter muito X-. Olha aqui comigo, ó. A concentração de H+ e de X- ela é um valor alto. O ácido é forte, ele se ioniza muito na água, ele produz muito H+ e muito X-. Agora, do contrário, a concentração de HX vai ser baixa. Porque se o ácido é forte, a maioria das moléculas, ó, 92 moléculas de 100 se ionizaram, só 8 não se ionizaram. E essa quantidade que não se ioniza, a gente coloca no denominador. E para um ácido fraco, um ácido forte, o HX é um valor baixo, a concentração do HX. Logo, esse Ka aqui, galera, ele vai ter um valor alto, ó, Ka alto. Então, qual é a conclusão que você acabou de chegar comigo, tá? Ácido forte é sinônimo de alto Ka. Ácido fraco é sinônimo de baixo Ka. Pela mesma lógica inversa, tá, galera? Se o ácido é fraco, a maioria das moléculas não vão ionizar. Aí você vai ter um alto denominador e um baixo numerador. Quando você tem um alto denominador e um baixo numerador, o resultado da sua fração vai dar um valor menor. Agora, no caso do ácido forte, você tem um alto numerador e um baixo denominador, o resultado da sua fração vai dar um valor mais alto, ok? Ah, professor, então está começando a chegar aqui na explicação. Estamos chegando lá. Vá tomando nota de tudo isso aqui, galera, porque a maioria dos alunos erraram a enquete, ó. Tem que aprender agora, beleza? Onde é que entra a história do pKa? Tá. Existem muitas grandezas na química que tem esse P acompanhando. O objetivo desse vídeo não é esclarecer os porquês, até porque a gente vai acabar fugindo do tema. Mas, de um modo geral, esse P, que vem na frente de muitas grandezas químicas, como por exemplo o pH, ele significa o logaritmo negativo daquela grandeza. Então, exemplo aqui, ó. Quando você vai calcular pH, tudo que tem P, começa com P aqui na química, P alguma coisa, de um modo geral, costuma ser o logaritmo negativo daquilo que vem acompanhando o P. No caso, o H é referente à concentração de H+. Isso é o pH. Aliás, falando em pH, galera, tem videoaula completa aqui no canal sobre a escala de pH. É uma videoaula mais antiga, mas vou deixar um card rolando aqui para vocês irem lá conferir uma aula completaça. Escala de pH para quem tem dificuldade, excelente. Da mesma forma, galera, o pKa
O pKa, ele é o logaritmo negativo, que é o P, só que nesse caso ele é o logaritmo negativo do Ka. pKa, logaritmo negativo do Ka. Ah, professor, então é esse pKa que o senhor perguntou lá no Instagram, não é? Sim, foi esse pKa que eu perguntei. Agora, eu preciso provar para vocês mais uma coisa para a gente começar a entrar na reta final. Para quem tem dificuldade com essa parte de logaritmo, só lembrar aqui algo que é importante e relevante para essa explicação. Você não precisa ser um expert em matemática para responder isso aqui não, tá, galera? É muito básico. Quando você vai usar logaritmo negativo na química, vamos supor logaritmo negativo de 10 elevado a menos x. Porque normalmente a gente trabalha com concentrações tão baixas que essa expressão ela é uma potência de base 10 elevado a um número negativo. Aí, a regrinha do logaritmo ela ensina para mim o seguinte. Eu pego esse expoente e jogo na frente do log multiplicando. Não é assim que a gente aprende na matemática? Então vai ficar assim, ó. Vou repetir o sinal, menos, aí o expoente desce, ó, menos x vezes, aí aqui sobrou log de 10, ok? Vale ressaltar, galera, o seguinte, ó, isso aqui é log de 10 e é na base 10, porque na química, a princípio, a gente trabalha com logs na base 10. Log de 10 na base 10 é 1. Quanto é que é menos x? Menos x é o próprio x. Conclusão, toda vez que eu calculo menos log de 10 elevado a menos x, o resultado é o próprio x. Menos log de 10 elevado a menos um expoente, o resultado é o próprio expoente, só que com sinal positivo. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com o pKa? O que isso tem a ver com o pKa? Vamos lá, presta bem atenção. Eu vou colocar aqui um exemplo, hein? Exemplo. Um ácido que tem um Ka igual a 10 a menos 2, ele vai ter que valor de pKa? Um ácido que tem Ka 10 a menos 2 terá qual valor de pKa? Aí você pensa, bom, o professor me explicou que se o Ka é 10 a menos 2, o pKa é menos o log dessa parada. Então, se um ácido tem Ka 10 a menos 2, o pKa, professor, eu vou calcular assim, ó. pKa é igual a menos o log do Ka. O Ka vale 10 a menos 2, não é isso, professor? 10 a menos 2. Quanto é que é menos log de 10 a menos 2? Menos log de 10 a menos 2. É o próprio 2. Logo, o resultado disso aqui é 2. Um ácido que tem Ka 10 a menos 2 tem um pKa igual a 2. Ah, professor, peraí. Então isso quer dizer que se o Ka for uma potência de base 10 elevado a menos um número, eu posso dizer que o pKa é o próprio expoente? Sim. Se for só uma potência de base 10 elevado a menos um expoente, o pKa vai ser o próprio expoente. Agora, para a gente chegar à conclusão final, eu vou colocar aqui duas situações. Prestem atenção, hein? Para a gente finalizar aqui a explicação. Você tem um ácido que o Ka é 10 a menos 3. E você tem outro ácido que o Ka vale 10 a menos 7. A pergunta aqui é muito simples. Qual dos dois é mais forte? Qual desses dois ácidos é mais forte? O primeiro aqui, ó, o que tem o Ka 10 a menos 3, ou o segundo que tem o Ka 10 a menos 7? Qual que é o mais forte? Bom, professor, o senhor falou que o mais forte é o que tem o maior Ka, não é, professor? Sim, o maior Ka é esse aqui, não é? Sim. Cuidado para não confundir aqui com a matemática, tá, galera? Isso aqui é expoente negativo. Então, 10 elevado a menos 3 é maior do que 10 elevado a menos 7. Confere? Tá. Esse ácido aqui, ele é o ácido mais forte, beleza? Ele tem o maior Ka. Agora, eu quero saber quanto vale o pKa desse ácido. Ah, professor, o pKa seria o expoente, não é? Sim, ó. 10 a menos 3, o pKa vale 3. Esse aqui, o Ka, não é 10 a menos 7? Quanto vale o pKa dele? Vale 7. O ácido que é mais forte tem o maior Ka. No entanto, ele apresenta o menor pKa. Repararam? 10 a menos 3 é maior que 10 a menos 7.
O Ka desse cara é maior. Só que quando você converte isso para pKa, o pKa desse primeiro vale 3, ó, é um número menor, e o pKa do segundo vale 7. Isso significa, então, que ácido forte tem um Ka alto, e tudo que tem Ka alto vai ter pKa baixo, é o contrário. Ácido fraco é aquele que tem um baixo Ka e, ao mesmo tempo, um alto pKa. Quem tem maior pKa? Quem tem maior pKa vai ter menor Ka. E o menor Ka é o ácido fraco. Quem é o ácido fraco? É o ácido nítrico ou é o ácido nitroso? É o ácido nitroso, galera. É ele que apresenta o maior pKa. Ficou claro, meus queridos? Eu acho que essa explicação merece o seu like, merece o seu comentário e, principalmente, galera, merece o seu compartilhamento com os alunos. Esse vídeo eu gravei, galera, porque a maioria dos alunos erraram a enquete. Então a galera não sabe a diferença de Ka para pKa. E vocês viram que com alguns minutos eu acho que eu deixei isso super claro para vocês. Como eu falei anteriormente, quero trazer mais vídeos aqui no canal nessa pegada. Mas eu vou continuar com esse projeto se chover de like nesse vídeo e chover de comentários. Estamos combinados, meus queridos? Não esqueçam de me seguir lá no Instagram para acompanhar as enquetes e ver se você está por dentro dos principais tópicos da química que a maioria dos alunos erram. Beleza pura? Vou ficando por aqui, galera. Até a nossa próxima videoaula. Grande abraço. Valeu!